noite. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria. Amém? É uma alegria para mim poder estar aqui, retornar depois de algum tempo aqui, né? Nessa casa nova. Que alegria nesse tempo novo que Deus está proporcionando para toda a comunidade Gerados pela Imaculada. Uma alegria para mim poder estar aqui. Quem não me conhece, levanta o braço, por favor. Isso, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você não perdeu nada. Isso, não perdeu absolutamente nada. Mas para quem me conhece, para quem não me conhece, eu me chamo Fabiano Ramos. Eu sou lá da cidade de Mauá, perto do ABC Paulista. E uma alegria para mim poder estar aqui. Eu sou casado, pai de 2 filhos, lindos meninos. E casado com a mulher mais linda do mundo, só perto para Nossa Senhora. Depois dela é minha esposa. Amém? Eu sou fundador, como o André dizia aqui, sou fundador de uma obra missionária, de uma nova comunidade chamada Oráculo Santo. Esse ano nós estamos completando 11 anos de fundação, e para mim é uma honra, um privilégio anunciar a palavra de Deus, até porque eu sei aquilo que eu sou. Então eu sei que se não fosse pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pela paciência de Deus, eu não estaria aqui pregando. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Livro de Apocalipse, no capítulo 20. Amém ou misericórdia? Lá no finalzinho do livro. Amém? Repete assim comigo: Senhor Jesus, dá-me sede da palavra, fome da palavra e amor pela palavra. Senhor Jesus, dá-me sede da palavra, fome da palavra e amor pela palavra. Irmão, olha aqui para mim com meus lindos olhos castanhos. Eu queria te fazer uma pergunta: você já sentiu sede? Os médicos vão dizer que se um homem ou uma mulher em 3 dias não tomar água, a fisiologia dela vai ser desidratada e ela corre risco de vida. Você já sentiu sede, irmão? A minha pergunta para você: você já sentiu fome? Eu moro numa cidade considerada muito grande, né, em relação à população. É uma das cidades mais violentas que nós temos no estado de São Paulo. É um índice de divórcio muito grande, de homicídio muito grande, de estupro muito grande. É um lugar onde tem muito morador de rua hoje. Um dia eu estava passando pela cidade e eu via um homem, um morador de rua, que pegava, abria um saco de lixo, e eu fiquei observando ele. E eu olhava para ele e ele começou a pegar aquela comida, André, que estava dentro do saco de lixo. E ele sentou assim, ele encostou, abriu um saco de lixo, e eu fiquei olhando. E ele tirava aquela comida, era um macarrão, e ele comia, era tão gostoso. Aquele homem tinha fome, gente. Você já se apaixonou por alguém, sim ou não? Sim ou não? Sim. Conhece uma pessoa apaixonada como que essa pessoa apaixonada, sim ou não? É uma pessoa doida, ela não é? É uma pessoa maluca, ninguém consegue entender para quê o tempo todo. Você fica pensando o tempo todo, você quer o tempo todo. Quando eu comecei a namorar minha esposa, nós não tínhamos telefone, e uma cunhada dela comprou um telefone. Na época ainda era ficha, talvez muitos aqui nem sabem o que é isso, mas tinha um orelhão na cidade. Nem sei se aqui é Araraquara tem, porque Araraquara é muito chique, é muito evoluída, e já deve nem ter mais aqueles orelhão na praça. Tem ou não tem? Nem tem mais, né? Tem? Então, era na ficha. Depois era o cartão telefônico, você comprava 30 créditos, 24 créditos, 36 créditos, e eu ligava para minha cunhada para falar com a minha namorada, até então, hoje minha esposa. E eu falava com ela, a gente falava, eu comprava aquele cartão de 30, e era todo dia, e eu ia falando com ela, e ia só diminuindo, porque aí você teria menos ligações para fazer. Eu lembro quando faltavam umas 5 ligações aproximadamente, eu falava para ela assim: nós precisamos desligar. E aí eu falava para ela: desliga você, e ela falava: não, desliga você. Aí eu falava para ela assim: desliga você, amor. Ela falava assim:
Aí disse, quem é você? Aí a gente conversava e eu falava assim para ela, então vamos fazer o seguinte, vamos contar até 3, lembra disso? Lembra? Tá velho mesmo você, viu? Vamos contar até 3. Tá bom. Aí a gente contava junto. 1, 2, 3. Ficava um barulho no telefone. Aí eu falava para ela, você tá aí? E ela falava, você tá aí? Gente, quem é apaixonado é assim, não quer desligar, quer ficar o tempo todo junto, quer mergulhar o tempo todo, quer estar o tempo todo. Repete comigo, Senhor Jesus, dá-me sede da palavra, fome da palavra e amor pela palavra. Acompanhe comigo as Escrituras. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber a fonte de água viva. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pode aplaudir mais, vai. Amém. Põe a sua Bíblia no teu peito assim. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu cheguei aqui ontem. Fui pregar lá em América Brasiliense ontem. E depois fui para casa do André. Eu não dormi a noite inteira. Eu passei a tarde inteira tentando dormir também, ao menos um pouquinho. E também não consegui. Em um determinado momento fui fazer as minhas orações. Eu peguei a Bíblia e coloquei a Bíblia aqui assim. Eu dormi, gente. Eu cochilei. Deixa a palavra de Deus tocar na tua vida. Deixa. O Senhor não precisa de mim aqui hoje. Ele já está aqui. Fecha os teus olhos. Deixa eu ministrar uma canção sobre a tua vida. Deixa Deus falar com você. Na sala do trono, onde os anjos se adoram, lá onde cantam santo, santo, santo. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza, assim tenho tudo, assim tenho tudo. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza, assim tenho tudo, assim tenho tudo. Saber quem eu sou, saber quem tu és, saber tudo que há em mim, saber tudo que há em ti, saber quem eu sou, saber quem tu és, saber tudo que há em mim, saber tudo que há
assim tenho tudo. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Assim tenho tudo, assim tenho tudo. Cante que Ele é santo. Santo, Santo, Santo. Deixa eu ouvir tua voz, canta assim. Santo, 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 Santo. Canta aquele santo, canta a glória a Ele, santo. Os teus cravos, quero trazer em minhas marcas dos teus cravos, faz-me santo, Jesus, quero trazer assim tenho tudo. Para você, a minha pobreza. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Assim tenho tudo. Assim tenho tudo. A minha pobreza, canta. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Assim tenho tudo, assim tenho tudo. Amém? Amém? Irmão, olha para mim um pouquinho. O santo, conhecido como São Tomás de Aquino, quando ele fala sobre a antropologia da alma, ele começa a descrever que o homem é o único ser vivente que ao mesmo tempo está ligado a essa condição material, está condicionado também à condição espiritual. É como se o homem fosse feito para viver aqui, mas para viver nas realidades espirituais também. Eu queria falar com você hoje. O tema da nossa pregação é ser perseverantes na fé. E eu queria começar falando com você sobre as 4 glórias. Repete comigo as 4 glórias. A primeira glória é a glória da criação. Diga comigo a glória da criação. A glória da criação. A segunda, a glória caída ou glória renegada. Terceira, a glória da redenção. A glória da redenção. E quarto, a glória escatológica. A Bíblia diz para nós, para falar da glória da criação, que Deus criou todas as coisas. Ele fez o céu e a terra. A Bíblia diz para nós que Ele separou a lua, o sol
o mar, as estrelas, separou a terra. A Bíblia diz para nós que Ele separou a luz das trevas e depois fez os luzeiros. Interessante, porque os sábios vão dizer que antes dos luzeiros iluminar a terra, era a glória do próprio Deus que iluminava a face da terra. Aleluia. A Bíblia diz para nós que Deus fez todas as coisas e disse que isso era bom. A Bíblia conta para nós no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é muito interessante, amados irmãos, quando nós falamos sobre a imagem, porque quando nós colocamos uma imagem como essa aqui, Nossa Senhora grávida, ela está gerando os filhos, ela está gerando o filho. Isso você quer dizer o que? Quando você coloca uma imagem de Nossa Senhora na tua casa, quando você coloca um crucifixo na sua casa, o que você está fazendo? É Nossa Senhora que está lá? É o crucifixo que está lá? Muito mais que isso, amém? Você está dizendo o que? Essa casa, essa família, esse lugar pertence ao Deus Todo-Poderoso, e a imagem é um sinal de que a glória é de Deus, amém? Interessante dizer que todos os grandes imperadores que nós conhecemos, inclusive na história, inclusive aqui mesmo nas Sagradas Escrituras, eu me recordo nessa hora do Império Babilônico e um rei chamado, que deixou o povo de Israel cativo, chamado Nabucodonosor. Ele mandou erigir uma grande estátua, e ele dizia que todos aqueles que passassem na frente da sua estátua precisavam praticar um ato de adoração, precisava se curvar, precisava dizer que ele era um Deus. É por isso que eu lembro nessa hora, André, que havia 3 meninos, conhecidos como os 3 jovens da fornalha, que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, mas disseram: nós cremos num Deus que é todo poderoso e que Ele é grande, que fez todas as coisas. E eles foram jogados dentro de uma fornalha. A Bíblia diz para nós que depois, quando viram que não pegava fogo, viram que tinha mais alguém dentro da fornalha, e eles começavam a louvar e bendizer, e aquela fornalha foi levantada e aumentada a sua capacidade de temperatura 7 vezes mais, a ponto daqueles guardas que estarem lá ficaram queimados e alguns morrerem. Tamanha era a quantidade de fogo e de calor. Mas aqueles meninos, eles adoravam ao Deus vivo. E o 4º homem, aleluia, o 4º homem desceu junto com eles para dizer assim: ainda que você esteja de dentro da fornalha, eu estarei com você quando você não se dobrar pelas estátuas de Nabucodonosor. Aleluia. O interessante de dizer, amados irmãos, é que um homem chamado Daniel, ele olhava 3 vezes por dia para o Oriente, e ele começava a adorar ao Deus Altíssimo, e começava, se ajoelhava e proclamava e dizia: Shema Israel, Kadosh, 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 Tu és santo 3 vezes por dia. Esse homem se prostrava diante da presença do Senhor, porque não se prostrava diante de um Deus qualquer. O nosso Deus é uno, Ele é trino, Ele é santo e Ele é poderoso, amém? Agora eu falei tudo isso para te falar uma coisa. Quando você anda, querido, se a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, o que acontece quando você anda nas ruas de Araraquara? Quando você anda por aqui, você está falando da glória de Deus. Há uma pertença. A glória de Deus está no homem. Diga aleluia. A glória de Deus está no homem. Então, quando as pessoas te verem, elas vão ver, não é um Deus, mas vão ver a imagem do próprio Deus. Você é o reflexo do próprio Deus. Deus te colocou nessa terra para proclamar as maravilhas dele. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A palavra de Deus continua dizendo para nós, e eu queria falar para você agora sobre a glória caída ou a glória renegada. A Bíblia vai dizer para nós no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 1, Bereshit Pará,
princípio o verbo, aliás, isso é São João que vai dizer isso, o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus, aleluia. No princípio das coisas a Trindade já estava lá, aleluia. Mas no princípio, vírgula, a Bíblia traz essa vírgula para nós. Os grandes sábios, os rabinos vão dizer que nesse momento acontece a grande queda de Satanás em uma terça parte. Aqueles que o Apocalipse capítulo 12 vai dizer para nós que uma terça parte caíram, isso é, renegaram a glória de Deus. Aqueles que estavam diante do Santo dos Santos, como na visão de Isaías no capítulo 6, que via todos os anjos cantando Santo, 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 negaram a glória de Deus e foram decaídos. Terceiro, a glória da redenção. E para mim, André, essa é espetacular, porque a glória da redenção, como vai dizer os padres do deserto, quando Adão e Eva saem do paraíso, quando o Senhor coloca os anjos na frente do paraíso, do Éden, para que não pudessem entrar mais, o homem vai e há uma conversa no céu entre a Trindade, e nosso Senhor diz assim: meu filho, vai atrás desses filhos de novo, traz eles de volta para o paraíso, traz eles de volta, porque eu amo eles, fui eu que fiz eles, eu queria tanto que eles estivessem aqui. E as escrituras sagradas, a tradição bíblica vai dizer para nós que assim, a teologia da Trindade vai dizer para nós que Deus sempre quis trazer o homem de volta. Ele se interessa por você, Deus tem interesse por você. E a Bíblia conta para nós de Noé. E a Bíblia vai continuando falando, um homem que aparentemente era doido. Olha para esse doido que está do seu lado e fala: como você fica mais bonito com máscara? Fala. E o Senhor sempre foi trabalhando. Amados irmãos, há pessoas que vêm aqui e durante 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, fala para Deus assim: fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu conheci um homem chamado Noé, que foi chamado de louco por muitos, que Deus falou somente uma vez com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se Deus falou para você uma vez, continua fazendo aquilo que Ele está pedindo. Se Ele quiser que você mude de rota, mude de direção, faça alguma outra coisa, Ele vai falar. Deus falou com Noé e falou para ele: faz a arca. Todo mundo falava: você está louco, Noé? Você está doido, Noé? Como é que você vai fazer um negócio desse? Como é que você vai ficar numa arca dessa? Você está maluco, mas um dia chegou, e aquele homem e aquela mulher que escuta a voz de Deus nunca se arrependerá, no nome de Jesus, amém? A Bíblia continua falando que Deus recria, há um grande dilúvio. Depois a Bíblia vai contando para nós a história do povo hebreu, que desce por causa da fome na terra do Egito e começa a ser escravizado, e Deus levanta um homem chamado Moshe, o nascido das águas, aleluia. É por isso que eu entendo quando Jesus está conversando com aquele chefe do sinédrio chamado Nicodemos, dizia para ele: ó Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, porque só quem nasce da água e do Espírito é capaz de cumprir a vontade de Deus, os desígnios do Senhor, e ouvir a voz dele, aleluia. Moisés foi entendendo ao longo do tempo. Eu estou começando a ficar doido aqui, glória a Deus, glória a Deus. Ao longo do tempo ele foi começando a entender que Deus tinha um projeto na vida dele. Ele gaguejava e falava: como é que eu vou lá falar com o faraó? Como é que eu vou lá falar com o faraó? E Deus falava assim: vai lá que eu mando você falar, sou eu quem mando. Amados irmãos, eu aprendi uma coisa: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Deus mandar, André, se Deus mandar, irmão, faz, que quem obedece não erra. E Moisés continua reclamando. A Bíblia conta para nós de 5 negações de Moisés. E Deus uma hora fica meio irritado e fala assim: já que você não sabe falar, eu vou colocar o seu irmão Arão, e eu vou falar tudo para você, você fala tudo para ele, e ele fala para o faraó. E acontece algo maravilhoso, algo extraordinário. Deus liberta o seu povo das mãos do faraó. Gente, se ele libertou uma multidão de pessoas das garras do faraó, que oprimia. Olha bem
para mim, você acha que Ele não vai cuidar de você? Irmãos, a fé é lógica. Apesar do livro de Hebreus dizer que a fé é a certeza da esperança daquilo que não se vê, eu queria falar para você que a fé é lógica. Como 2 mais 2 são 4, e não muda isso, muda? Não, irmão, não tem erro, não tem como errar. Aquele que acredita no Senhor não se arrependerá nunca. Não tem como dar errado. Pode as coisas estar de ponta cabeça, pode o faraó estar querendo levar você no Egito e não tirar você da escravidão, mas há um Deus poderoso que vem e que vem. Ele não demora, Ele não demora. Ele pode até aparentemente tardar, mas Ele nem adianta e Ele nem atrasa. Na hora certa Ele vai vir e Ele vai livrar você, irmãos. Se você acreditar, se você tiver fé, Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida, e não importa aquilo que está acontecendo, importa naquele que você crê. Aleluia. Você pode aplaudir isso, amém? A Bíblia continua narrando histórias de Deus sempre quis trazer o seu povo, mas a mais bonita, a mais interessante, a mais importante da glória da redenção é quando o próprio Deus se faz carne no seio da Virgem Maria. E São Luís Brignon de Montfort vai dizer que até então o Espírito era estéril, e em Maria, aleluia, ele começa a se tornar fecundo, a gerar o Salvador, o Messias, aquele que traria e que faria a obra da redenção. É por isso que a Virgem Maria é a corredentora, e Jesus veio para redimir o homem, para trazer o homem de volta para o paraíso. André, é por isso que eu consigo entender quando aquele bom ladrão, se é que um bom ladrão, se é que ladrão pode ser bom, irmão, ele diz assim: ah, Senhor, lembra de mim quando estiverem no paraíso. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. As portas estavam fechadas, mas cada gota de sangue do meu Senhor, do meu Salvador, o sangue água que jorrou do coração aberto dele, me devolveu para mim, para os meus, para a minha geração, para aqueles que eu não conheço, para aqueles que eu não vou conhecer ainda, a redenção. E as portas do paraíso estão abertas para todos nós, irmão. Ah, se nessa noite você quisesse e pudesse entrar nessa porta de bênção, nessa porta de paraíso, nessa porta de intimidade, aonde nós podemos voltar e ter intimidade com o nosso Senhor, aleluia. Essa é a grande obra da redenção. É por isso que Paulo vai dizer assim: eu quero trazer em mim, completar em mim os sofrimentos de nosso Senhor. Eu acho muito doido quando você tem coragem de cantar isso comigo. Quero trazer em mim as marcas dos teus cravos. Como é que nós podemos assumir os sofrimentos de Jesus na nossa vida? Como é que nós podemos passar por tantas provas e por tantas dificuldades? Como eu e você podemos encarar tanta coisa que todo mundo fala assim: não vai aguentar, não vai dar certo, parece que você é amaldiçoado, parece que você vai para a igreja. Eu sei que a palavra é forte, mas eu preciso dizer assim: você vai para a igreja, você é consagrado à Virgem Maria, você comunga, mas como é que pode você passar por essas coisas? Irmãos, tem hora que parece que é só a gente que sofre, parece que tem hora que só a gente passa pelas dificuldades, parece que você não consegue ver uma saída, parece que você não consegue ver um lugar, parece que você não consegue reconhecer que Deus está trabalhando. É difícil ver Deus na prova, é difícil lembrar que Deus está fazendo quando tudo está desmoronando, quando os problemas acontecem, os problemas financeiros acontecem, você trabalha, quando você tem um sonho de comprar uma casa, de casar,
mas parece que tem uma coisa que na hora não dá certo. Como é difícil, irmãos, é passar pela enfermidade, é receber um diagnóstico médico e falar assim: você vai ter que entrar num processo de tratamento. É difícil a gente continuar quando alguém que a gente ama muito morre. É difícil, mas Paulo dizia: eu quero completar em mim os sofrimentos de Cristo, porque há uma obra, a glória da redenção, que todos nós podemos fazer parte, meus irmãos, de ao menos aliviar um pouco, meu Deus. Eu fico pensando na sexta estação da Via Sacra, quando Verônica pega um pedacinho de pano e começa a enxugar o rosto de Jesus. E quando nós orávamos, e os bispos diziam isso, que nosso Senhor não conseguia ver, não enxergava mais. E Verônica, com um pouquinho que ela pôde fazer, ela aliviou os sofrimentos de Cristo. Um pouquinho. Para uns Deus vai pedir a vida toda, vai dizer Padre Pio. Todos nós iremos sofrer, uns mais, outros menos. Eu vim aqui falar para você aquilo que a igreja vai dizer no catecismo da Igreja Católica, que Deus colocou uma centelha de felicidade no homem. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos se dar bem, queremos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Mas a verdadeira felicidade, amados irmãos, está na santidade. E eu vim aqui falar hoje para você: Deus não quer fazer de você uma pessoa feliz, quer fazer de você uma pessoa santa. Porque quando você for santo, tudo que acontecer na tua vida trará alegria e felicidade. Aleluia! Deus está querendo nos levar a um outro nível, a um outro aspecto. Se eu pudesse dizer, e eu ouso a dizer, numa outra morada, numa via unitiva, como vai dizer a igreja, de se aproximar aos sofrimentos de Cristo, para enfim com Ele entrar no paraíso, para enfim com Ele viver a obra da redenção, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão abandonados, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que são massacrados por esse sistema. Amados irmãos, Deus está levantando homens e mulheres aqui nesse lugar, aleluia. Deus está levantando homens aqui, e canterei que tem coragem de se levantar e dizer para Ele: Senhor, toma minha vida. Eu sofro sim, mas eu sofro contigo, aleluia. Eu passo pela prova, mas eu passo pela prova contigo. Ah, Senhor, eu passo. Deus quer te levantar, irmão. Deus quer levantar você, irmã. Mais do que a felicidade, Deus quer te fazer santo. Aleluia. O nosso tema de hoje vai falar sobre a perseverança. Perseverantes na fé. Eu fui olhar no dicionário, quer dizer perseverança. Perseverança, mais do que um grupo de jovens depois da catequese, é alguém que é obstinado por algo. A palavra, uma das substantivos que falam, é isso? Adjetivos? Não sei. Amém? Mas você entendeu, né? É isso aí. É chamado de obstinação. O que é um homem perseverante, uma mulher perseverante? É uma mulher e um homem obstinado a viver a vontade de Deus. Doa o que doer, passe o que passar, custe o que custar, mas viver a vontade de Deus. No ano de 2020, na pandemia, uma membro da minha comunidade foi diagnosticada com câncer severo no reto. Ela morava sozinha, ela tinha 4 filhos, mas ninguém pode dar aquilo que nunca teve. Ela nunca deu, os filhos não podiam dar também. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela morava dentro de um porão praticamente, porque ela apanhava do marido, André. O marido, que nem era casado com ela na igreja, batia nela, chegava bêbado, estrupava ela. E eu olhei para ela e falei: minha filha, você não pode viver assim. E ela, com muito custo, foi morar dentro de um como é que chama, igreja? De um cômodo pequenininho, de uns cômodos muito pequenininhos
lá no fundo das casas. Eram 3 casas de aluguel e a última era dela. Tinha cheiro de mofo. E ela foi acometida com câncer. Ela era membro de aliança da nossa comunidade. E quando ela foi acometida na nossa comunidade, quando a gente soube, eu falei para ela assim: você vai vir morar com a gente. E ela veio, nós arrumamos o quarto dela na comunidade, tem uma sala minha, eu desmontei a minha sala, fui para um outro cantinho, e lá nós arrumamos a caminha dela, ganhamos uma outra caminha pequenininha, instalamos uma TV, colocamos as imagens dela que ela tinha lá, trouxemos para que ela pudesse viver da melhor maneira possível ali. E nós sabíamos que seria muito difícil, e o couro estava comendo na pandemia. Foi em 2020, eu me lembro da última vez que eu fui para Itapetininga, era 17 de março, e no dia 18, 19 ou 20 de março as coisas começaram a fechar tudo, e era um medo muito grande, todo mundo tinha medo, a própria comunidade tinha medo de ir na própria comunidade, nós tínhamos medo de morrer, nós tínhamos medo de não cumprir a vontade de Deus, mas ainda assim nós falamos assim: nós precisamos cuidar dela, e nós vamos cuidar dela. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você: nós nascemos para esse tempo, uma hora nós vamos morrer, é ou não é? Então vamos morrer fazendo, no nome de Jesus. Morre fazendo, não morre sendo covarde. O medo não pode estagnar sua vida, não pode paralisar você, no nome de Jesus. Irmão, se você não morrer de Covid, você vai morrer no tropeção ali na praça, você vai dar um infarto, aleluia. E eu pedi para Deus, irmão, que eu queria morrer pregando, e eu sempre acho uma boa oportunidade de morrer, irmão, e hoje eu estou pregando, aleluia. Então, se acontecer qualquer coisa, não se assuste. Eu lembro que nós sofremos muito, choramos muito, e ela tinha muitos traumas. Minha esposa ia, cuidava dela, limpava ela quando ela ia no banheiro, dava banho nela. Começamos a fazer as sessões de quimioterapia, que era no Hospital Heliópolis, era o centro do tratamento de Covid no estado de São Paulo. Lá no centro de São Paulo era o Hospital Heliópolis. Era um desespero, e todos os dias nós estávamos andando nas ruas daqueles corredores lá. Eu me lembro de uma vez que ela fez um exame, e o exame subiu, o câncer subiu para o fígado, depois subiu para o pulmão, depois subiu para a cabeça. Eu me lembro que eu estava num retiro, estava pregando um retiro lá no estado do Paraná, e ela me ligou e disse assim: fundador, o médico falou para mim que eu preciso operar a minha cabeça, mas eu só vou operar se o senhor deixar. E ela falava assim para mim: eu só vou operar se o senhor deixar, porque eu não quero operar não, mas se o senhor falar para mim opera, ou o senhor falar não opera, eu não vou operar. E eu disse para ela: minha filha, quem sou eu para falar isso para você? Deus deu a graça dos médicos, deu ou não deu? Então vamos fazer. Na madrugada do dia 20 de novembro, eu vi minha filha de 53 anos no morgue do hospital, e falaram assim para mim: você quer reconhecer o corpo? Eu falei: eu vou. E a única coisa que ela tinha era o sinal da minha comunidade. Estava nu, completamente raspada, e o Senhor me dissera, um ano antes da morte dela: eu farei dela uma virgem consagrada. E eu falava: Senhor, como é que pode? Porque a vida dela era toda de ponta cabeça. E o Senhor falou assim: eu quero ela para mim. Irmãos, aquela mulher conviveu conosco 9 meses dentro da nossa comunidade. Ela viveu conosco lá, nós fizemos os melhores dias dela, e ela mesma disse isso: mais do que ser feliz é ser santo. Aquela mulher foi obstinada a ser santa. Deixa eu contar uma coisa para você. No ano de 2019, alguns conhecem a minha história, outros não. Eu não podia ter filhos, Deus me deu 2 filhos. A minha esposa já teve 7 AVC. 7 AVC. O ano passado, André, eu estava para ir para uma missão lá no estado de Tocantins.
E começou a sair sangue pelo nariz dela, e ela falava assim para mim: amor, eu vou ter que ir para o hospital. E nós fomos para o hospital, e quando nós chegamos no hospital, o médico falou assim: vai ter que subir para a UTI. E quando nós subimos, eu falei assim: amor, eu vou ficar. Ela falou assim: amor, vai para a missão, porque você sabe que nós vamos ter que pagar um preço. Irmãos, eu não sei se ela sofria mais por estar ali, ou se eu sofria como a Virgem Maria, quando Simeão dissera que uma espada de dor transpassaria. Eu já não sei mais se é fisicamente ou se é na alma que dói, porque tem pessoas que não sofrem exteriormente, mas na alma sofrem, a alma chora, há um vazio na alma, há uma espada que transpassa. No ano de 2019 nós fomos ao nosso grupo de oração, que é de segunda-feira. O André já foi lá umas 2 vezes, graças a Deus. O povo ama o André quando vai lá. Chegamos no grupo de oração, fomos esquentar o café, e ela foi se trocar. E você sabe que casa de pobre é assim, e a minha casa era assim. Ela enchia na época de chuva. Então de novembro a março ela enchia. 17 anos foram assim. Eu não lembro quanto, já não sei mais dizer quantos móveis eu perdi. Eu só me lembro do meu menino que levantava os braços e dizia: pois tudo posso naquele que me fortalece. E a água ia entrando e acabando com os móveis. E os meus meninos, eu me lembro de um dia onde o meu violão novo, eu ganhei um violão lá do Japão que mandaram para mim. O meu violão ficava em cima das águas, e o meu filho dizia: pois tudo posso naquele que me fortalece. E cantava essa canção com o braço levantadinho. Ele era pequeno. Irmãos, eu não sei se eu sofria mais que ele ou ele sofria mais. Eu sei que doía demais, era difícil. Mas casa de pobre era assim. A minha casa, se não chovesse, pingava. A minha casa pingou e o café ferveu. E eu gritei para minha esposa: amor, corre lá porque o café está fervendo. Eu estava na sala. Ela saiu correndo. Ela não estava de chinelo, irmãos. Ela foi tentar desligar o fogão, e quando ela tentou desligar o fogão, 1 litro de café fervendo caiu sobre o corpo da minha esposa. E ela começou a gritar, e eu me recordo que eu arranquei a roupa dela. E eu lembro quando eu arranquei a roupa dela, partes da pele dela, do braço dela veio junto comigo. Eu levei ela junto no hospital, e nós começamos a trabalhar, e começamos a dizer, e ela gritava, e ela gritava, e ela gritava de dor. Aí depois ela começou a parar, e ela falava assim: eu te entrego, eu te entrego tudo. Eu vi os médicos arrancando a pele da minha esposa, toda a costela, as costas dela. O médico passava uma navalha, ia puxando de fora a fora, e quando aquela pele saía queimada, a minha esposa começava a sangrar, e saía um sangue, uma água. E eu falava para Jesus: Jesus, por que não é ele? Podia ser eu. Quando ela melhorava um pouquinho, que a morfina fazia efeito, ela falava assim: amor, nós vamos ofertar tudo para Jesus. Eu queria ter sido queimado no lugar dele. É difícil. É difícil, como vai dizer o livro de Malaquias: vai bem quando tudo vai mal. É difícil acreditar que você entrega a vida para o Deus que fez todas as coisas, e ainda sofrer. Vai chegar uma hora aonde não haverá choro, nem grito ou dor. Vai chegar uma hora, eu estou aqui pregando hoje, e minha esposa está lá na comunidade com 2 vértebras da coluna quebrada. E quando eu olho para ela, ela fala: vai, amor, vai, porque nós precisamos ser fiéis ao chamado de Deus. Irmãos, é difícil. Hoje ela pegou o exame que ela fez domingo, 5 horas da manhã a gente foi fazer o exame. E a vértebra que está quebrada, André, está pegando o nervo da coluna dela.
Então provavelmente ela vai ter que entrar no processo cirúrgico. Daniela toma por causa dos AVCs, ela toma um remédio que não se tem controle de hemorragia. Deus não chamou você para ser feliz, chamou você para ser santo. Eu li aqui: habitará com eles e serão seu povo. Deus habita no meio dos louvores. Deus é o próprio louvor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero encerrar para que a gente possa rezar. Eu disse para você no começo dessa pregação que o homem vive aqui e há uma existência também celestial. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar um dia que eu vou ver a noite de novo, sem câncer. Vai chegar um dia que eu não vou ter que mais ouvir meus meninos ou os membros da minha comunidade: pai, tem alguma coisa para comer hoje? Vai chegar um dia que minha esposa não vai ter mais AVC, eu não vou ver mais as marcas da queimadura dela. Vai chegar um dia que eu não vou ter mais os meus 24 pontos que eu tenho na minha coluna, porque quase fiquei paraplégico. Vai chegar um dia que eu não vou precisar tomar mais remédio do coração a ponto de ter um infarto. Vai chegar um dia, irmãos, que nós estaremos no céu, não haverá mais choro, nem grito ou dor. Você precisa, eu preciso ser perseverante, acreditar que tem um Deus que está cuidando de você o tempo todo, passe o que passar, custe o que custar, Deus está trabalhando. Não deu errado com ninguém. Você acha que vai dar errado logo com você? Sofre, como vai dizer o documento de São João Paulo II, sofre as demoras de Deus, espera com paciência. Deus abençoa o esforço da busca. Busca Ele está cuidando de você. Sabe o que Ele está pedindo hoje para você? Fidelidade, perseverança, obstinado. Porque as pessoas olham para mim e falam assim: para! Olha para ela e fala: para! Que Deus é esse? Que Deus é esse? Amados irmãos, um membro da minha comunidade tinha um sonho de comprar uma casa, conseguiu financiar um apartamento, e há um mês atrás tomaram um apartamento que ele não aguentou pagar. Uma membro da minha comunidade que tinha sonho de ter um filho, ficou grávida e perdeu o filho. Nós vamos passar pelas cruzes, vamos passar. E eu não vim aqui prometer para você bonança, eu vim prometer para você: se você for perseverante na fé, o céu te espera, aleluia. O céu espera você. E se você tiver coragem de ir até o fim, coisas novas, coisas grandiosas vão acontecer na tua vida. Porque enquanto você anda, enquanto você caminha, você transmite a glória de Deus. Está difícil, está chorando, mas Deus está trabalhando, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz o Senhor. Não tenha medo, no nome de Jesus. Enquanto eu estava ali, enquanto nós estávamos louvando, o Senhor falava para mim de uma moça que na sua juventude o seu cabelo foi cortado mais da metade. E você sabe que Deus está falando com você, e por causa disso você começou a trazer uma grande raiva no teu coração. E Deus hoje te deu a libertação através do louvor. Irmãos, eu queria encerrar essa pregação e queria que nós pudéssemos rezar, falando para o Senhor: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser perseverante, isto é, um homem obstinado. O paraíso já está aberto, a glória já está sendo derramada, aleluia.
O Espírito Santo pode ser fecundo em nós, se ele encontrar em nós uma alma mariana, aleluia, pode ser fecundo. Toda a esterilidade espiritual, no nome de Jesus, se acabará com a devoção à Virgem Maria. Eu preciso dizer aqui para você, tem algumas pessoas aqui que sentem um desejo de ser consagrada a Nossa Senhora, e você precisa dar um passo de se consagrar inteiramente a ela, e Deus se tornará fecundo em você. Seja um obstinado pelo céu, aleluia. Seja um obstinado pela eternidade, pelas coisas do reino. Que venha a nós, Senhor, o teu reino. E por isso que eu tenho cantado isso. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Eu sou tão pobre, eu nem preciso te conhecer para saber também que você é pobre aqui dentro, sabe? Não é na sua conta bancária, mas nós nos encontramos com a grandeza de Deus, com a glória de Deus. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Ainda que eu não tenha nada, se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Ainda que você não tenha nada, se você tiver só Ele, quero falar para a comunidade agora. Tem pessoas que falam assim: mas como é que vai ser no final da minha vida? E quando eu ficar velho, eu não vou ter aposentadoria, não vou ter nada. Quem tem Jesus tem tudo. Você não precisa de mais nada, só dele. Confiar, né? Só porque